Vejamos, parágrafo 116. Eles são como Esaú. Eles. Tem alguém? Existem eles que são como Esaú. Externamente correto. Por fora estão corretos. Esaú era religioso do lado de fora. E quando veio com respeito à religião, ele pareceu ser mais religioso que Jacó. Ele parecia ser um homem melhor do que era Jacó. Mas do lado de dentro, o que foi? A predestinação é caracterizada pelo que está do lado de dentro. É isso. Ele era um religioso externo, mas seu pensamento não era filtrado. Ele não pensou certo a respeito da primogenitura. Ele não pensou certo a respeito do essencial, daquilo que determinaria o seu futuro. Ele não teve a doutrina correta pelo qual ele deveria dar a sua vida. Ele não sabia que que a primogenitura significava o tanto que Deus disse. Lá estava ele, disse: estou com fome. Que diferença faz isso a respeito da velha primogenitura? Você pode ter isto se você deseja. Vem, eu vou à igreja, sou tão bom quanto é você. Minha denominação porque é uma das maiores do mundo. Minha mãe pertenceu a ela, meu pai pertenceu a ela, tudo isso, aquilo e aquilo outro. Meu pastor foi educado, ele tem isso e aquilo. Isso coloca dessa distância longe de Deus. Não é o filtro do homem que pensa. Se isto fosse, como poderia Pedro jamais ser o que foi, quando ele não podia assinar seu próprio nome? Mas ele carregou o filtro do homem que pensa. Isso era por dentro. Voltemos. Esaú era religioso do lado de fora. Ele disse: é fácil permanecer fiel e obedecer um credo. É fácil, mas isto aqui é diferente. É crer, somente crer. Ele disse: tudo é possível, somente crer. E você sabe que não é a picada do sabiá por fora que estraga a maçã, mas é o bicho por dentro. É a semente que se traz por dentro. É a maneira de crer que está lá dentro. É a fagulha. Você sabe que existe uma fagulha dentro do eleito, uma coisa do tamanho de uma unha pequena. Quando o irmão Branham estava com sua filha morrendo, com sua esposa morta no necrotério, seu pai morto, seu irmão morto com flores na sepultura, o diabo foi trabalhando com esse homem de fora, foi torneando, e disse: esse Deus, ele não podia falar para mim que Deus não existe, porque eu já tinha encontrado com Deus. Então, ele disse: esse Deus não se incomoda com você. Ele estava passando uma hora seca, ele estava enfrentando uma hora difícil, uma hora amarga, uma hora contraditória. Esse Deus não se incomoda com você. Estava bicando por fora, mas quando chegou lá dentro, o bico dele quebrou. A bicada por fora, ele disse, e eu comecei a dar razão para o diabo. Aquilo ali era o sabiá bicando a fruta pelo lado de fora. Mas quando chegou lá dentro, uma coisinha do tamanho de uma unha pequena, uma coisinha pequena saiu lá de dentro, pôs a carinha de fora e disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou, vai de Satanás. Não
foi a bicada do sabiá por fora. Não são essas coisas que te acusam. Não são. Tem que partir de um fundamento. Conheça-te ti mesmo por dentro. Você sabe de seu coração. Você sabe que você não pode guardar. Aquilo não está em você. Você pode dizer: aquilo não foi eu quem fiz. Não fui eu quem pratiquei aquilo. Não foi o eu predestinado. Não foi o eu lá de dentro. Não foi o homem da máquina. Aquilo foi a bicada do sabiá pelo lado de fora que todo mundo vê. Mas o bicho não estava lá dentro. O bicho do ódio, o bicho da incredulidade. Satanás veio e bicou o corpo de Jó todinho. Bicou da sola dos pés até na cabeça. Bicou por fora todinho. Mas não conseguiu botar bicho lá dentro. Não conseguiu botar inveja, ódio, ciúmes malignos. Não conseguiu botar mexericos. Não conseguiu fazer o homem lá de dentro descrer que o seu Redentor vive. Bicou. Satanás bicou. Há uma mocinha tão linda chamada Raabe. E ela disse: eu tenho que vender meu corpo para tratar de meu pai que é aleijado, de minha mãe que é cega. Meus pais não podem trabalhar e o único meio que eu tenho é vender meu corpo. Bicou, feriu, mas não pôs o bicho lá dentro. Lá dentro era outra coisa. Havia uma coisa que a faria. Esposa de um general, mãe de Davi. Esse é o fundamento, isso é o que nós cremos. Aleluia. Não são as cicatrizes, os arranhões. Até José no Egito teve um arranhão, mas a graça de Jacó foi lá e limpou o arranhão, porque ele é o tipo da perfeição. Mas ele teve a bicada pelo lado de fora, não teve o bicho por dentro. A predestinação caracteriza isto. É isso que nós cremos. Estou todo bicado por fora, estou todo deformado por fora, mas eu lembrei de uma coisa. Eu estou lembrando disso. Deus me consola com uma coisa. O profeta diz que César, quando foi receber os soldados que vinham da guerra, então os generais poliram seus escudos, seus brasões, suas coisas, suas medalhas, e todos desfilaram diante do rei. Mas lá veio um soldado todo mancando, faltando força moral, faltando isso, faltando aquilo, faltando orelha, faltando tudo, todo picado pelo lado de fora. César chamou e disse: escuta, vem cá. Ele chegou lá com a boca torta, filho, a mão aleijada. Você fez assim, com a mão torta. Onde você adquiriu essas cicatrizes? Isso foi no campo de batalha. Eu estou assim, é por causa da minha batalha, por causa da batalha jamais pelejada. As cicatrizes não tiraram, pelo contrário, serviram de identificação
trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia! Que feridas são estas? Que esgotamento é esse, pastor? Que estafa é esta? Onde você arranjou esse cansaço? Foi nas noites de orgia? Não, minha irmã. Não, meu irmão. Onde você arranjou esse cansaço, esse sistema nervoso abalado, mãe? Foi em casa cuidando dos meus filhos. Foi no campo de batalha. Fruta picada, picada por fora. Picadas por fora. Pode ser rejeito, motivo de rejeito. Mas eu não jogo uma fruta fora porque simplesmente ela está bicada por fora. Quando o bicho entra por dentro, é aquele veneno que entra sorrateiramente na igreja através de alguém que entra no companheirismo. E para isso o profeta deu a palavra à igreja. Ele deu a palavra à igreja. Quando isso chegar, se unam mais, isso virá. Mas não se esqueçam que isso é o diabo. Você olha um homem, olha a mulher, olha um homem desgastado. Onde ele alcançou? Onde é que ele conseguiu? Onde ele arranjou essa estafa dele, esse estado nervoso abalado? Sim, você carrega uma mensagem no seu coração, que ainda que você tenha que ficar 60 dias sem assistência, sem ver seu pastor, ninguém pode tirar aquilo de você. Você é irmão de Daniel, você é filho de Abraão, você é irmão de José. José foi para o Egito e ninguém botou bicho dentro dele. Daniel foi para a Babilônia, ninguém pôs bicho dentro dele. Sadraque, Misaque e Abednego, jovens, a escola, a ciência não botou bicho dentro deles. A moda não pôs bicho dentro deles. O mundo não pôs bicho dentro deles. Eles eram varas predestinadas. E você tem um livro. Que coisa profunda os japoneses fizeram. Uma câmera filmando a gestação desde o seu princípio. Mas me veio essa noite uma coisa tão maravilhosa, que antes do japonês inventar essa câmera, Deus já tinha criado. O irmão João da Mata carrega esse aparelho dentro de uma capanga, que mostra. Outros carregam assim, outros carregam assim, outros carregam dentro de uma pasta. Você tem na sua cabeceira, você tem na sua mesa. Chama-se Bíblia Sagrada. Na mensagem ele havia de passar por ali. Parágrafo 81. Irmão Branham disse: existe um livro de toda a literatura que foi escrita, aos milhões de toneladas. Este livro é o que lhe conta quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Que aparelho glorioso que te conta de onde você veio, quem é você. A mulher disse: você bate na mulher. Diz para o outro: você é namorador. A velha adivinhadora lá, brincando. Você é bonzinho para a mulher.
você é isso, você é aquilo. Ela não falou de nada que estava lá dentro. Ela não falou para nenhum deles: você tem uma coisa por dentro diferente. Não, mas esse livro, sabe, lhe conta quem é você. Esse livro conta de onde você veio e para onde você vai. E sabendo que você está indo, para onde você vai, não importa as aflições, não importa a dor, não importa as bicadas, não importa as cicatrizes, não importa se seca, não importa. O profeta chegou a um ponto de dizer: eu não quero saber se eu estou no ar, se eu estou na terra, se eu estou numa casa boa ou se estou flutuando. Ele chegou a se desprender tanto, como quem sabia realmente para onde estava indo. Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Em sua presença, parágrafo 61, ele diz: Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento, apaga-os, e eles são como se eles nunca houvessem acontecido. Oh, puxa! Então nós permanecemos pela graça de Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor, puro e santo, simplesmente tão santo quanto Ele foi, porque Ele não me vê quando eu subo ali. Ele não me vê, Ele não vê o homem bicado, Ele não vê as chagas do Jó, Ele não vê isto. Ele não me vê quando eu subo ali. Ele vê o seu próprio Filho. O que caracteriza a nossa predestinação é Cristo em nós. Ele foi derramado, Ele foi repartido em nós, Ele foi picado. Por isso o pão é quebrado e tomado em pedacinhos. Vou repetir. Oh, puxa! Então nós permanecemos lá pela graça de Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Diante dele somos puros, santos. O que vai subir é puro, o que vai subir é santo. Simplesmente tão santo quanto ele foi, porque ele não me vê, ele pôs essa ressalva, ele não me vê quando eu subo ali. Ele vê o seu próprio Filho. A única maneira que ele pode ver é através de Jesus Cristo. Nós olhamos o irmão através do que ele faz, através do que ele é. Nós olhamos uns aos outros através daquilo que nós fazemos, do exterior. Mas ele olha naquilo que realmente somos. E ele somente vê seu Filho. Não é isso maravilhoso? Nós não temos mais que pensar acerca dos pecados. Tudo se tem ido, está sob o sangue. Sim, Senhor, não tem mais que se preocupar acerca disto. Está tudo apagado, e apagado da memória de Deus. Ele nem mesmo se lembra mais disto. Mas o promotor Satanás está com isso aí todos os dias. Todos os dias. Finalmente, irmãos, vamos lembrar que haverá um reverdecimento. Vamos lembrar do que realmente nós cremos. E francamente,
eu me preocupo mais em pregar, ensinar a segurança do cristão, a segurança do crente. Se alguém quiser abusar da graça, isso é problema dele. Está certo? Precisa você, depois de ouvir tanto, depois de conhecer o que conhece, saber que não se deve fumar, que não se deve beber, que não se deve prostituir, que não se deve vestir de maneira indecente, que a mulher não deve cortar seu cabelo, não deve pintar o seu rosto? Ou precisa falar isso todos os dias para você? Um anjo veio e deu a mensagem para Maria e foi embora, e nunca mais voltou. Sua mensagem entrou em contradição no presente. Ela, ao invés de ver seu filho sentado no trono de Davi, ela o viu cuspido, humilhado, crucificado. O anjo não avisou para ela que ia acontecer isso. Veja que sofrimento para ela. Mas o bicho não entrou lá dentro. Prova tanto que ela estava no Pentecostes. Ela reverdeceu. Ela era predestinada. Ela reverdeceria. Ela passou por uma sequidão. Mas aqui está. Quando nós lemos isso aqui, a igreja enganada pelo mundo, parágrafo 80, a gente lembra daquilo que o irmão Brana disse: oxalá que a igreja hoje estivesse na condição de Sansão, se sentisse que realmente está presa, que não pode fazer nada, que não pode fazer aquelas super grandes obras mais, que realmente perdeu sua força, realmente está moendo, realmente está com os seus olhos furados, realmente está toda bicada por fora, está seca. Oxalá que todos entendessem isso, oxalá que todos estivessem nesta condição. Sabe por quê? Houve um reverdecimento em Sansão. A igreja enganada pelo mundo, parágrafo 80. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã. Aqui está a única esperança que eu tenho. Ele estava dizendo, ele, William Brana. E eu digo, eu, Joaquim Gonçalves. Você quer dizer seu nome? É a única esperança. Aqui está a única esperança que eu tenho. Qual é ela? Diga logo, irmão Brana. Qual é esta única esperança? Mas só tem uma esperança para ele. E eu digo nesta hora, com toda honestidade, com essa Bíblia diante de mim, com vocês olhando para mim, só há uma esperança para mim. Só há uma esperança para esse homem que vocês tanto gostam. Só há uma esperança para ele. A igreja enganada pelo mundo, parágrafo 80. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã. Não é meu amigo, não é meu carro, não é minha casa, não é meu dinheiro, não é o governo, não é o exército, não é o dom, não é a eloquência, não é o poder de curar, não é o poder de ressuscitar mortos. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã. Aqui está
A única esperança que eu tenho, eu estou falando de mim, que eu tenho. Ele estava falando dele, mas eu estou falando de mim. A única, para concluir a minha mensagem é esta. Qual? Diga logo. Ele disse: enquanto Sansão estava amarrado, um novo chumaço de cabelo cresceu. Um novo chumaço cresceu. A vara reverdeceu. A força voltou. E nós estamos esperando isso, porque é a única esperança que eu tenho, Goiânia. Igreja que me dá roupa, igreja que me dá sapato, igreja que me dá tudo. Essa é a única esperança que eu tenho. É um chumaço de cabelo crescer novamente, é a vara reverdecer. Eu tenho saudade do que eu fui. Eu tenho saudade da água de Belém. Eu tenho saudade. Você tem saudade. Glória a Deus. Meu irmão. Isso não é apenas uma pregação. Isso é uma confissão. É a única esperança que eu tenho. Oh, glória, meu Deus. Oh, glória, meu Deus. William Branham dizendo que a única esperança que ele tinha era aquela. William Branham, o profeta Elias. E eu, meu Pai. E eu, meu Deus. E eu. A igreja, na condição que ela está, ela não vai no rapto. Se não reverdecer, se não brotar, não caracteriza a predestinação. Todos somos iguais. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Diga, Deus é tão bom. Sinta a sua bondade, sinta a sua bondade e dá uma chance dessa. O que é que nós cremos? Deixa, Satanás. Você bicou meu corpo todo. Você vai ver meu último estado também. Abraão está sequinho. A Sara está sequinha. Não tem jeito. Mas aqui em perguntas e respostas número 1. O final do parágrafo 57 e o 58. Quando digo nós, me refiro que por graça eu o creio. Por fé creio em sua graça, que nós estaremos entre essas pessoas que serão arrebatadas. Mas todo bicado por fora, todo riscado. Ele disse: é a graça. Quando José mentiu que seu pai e seus irmãos não eram pastores de ovelhas, porque aquilo era uma abominação no Egito, Jacó chegou lá e disse para Potifar: não, nós somos pastores de ovelhas. O profeta disse: com aquilo, a graça limpou aquele arranhão. Todo bicado. Jó, você vai ter filhas tão lindas.
Jó, você vai ter um último estado muito melhor do que o primeiro, do qual você tinha saudade. Com tantas bicadas, mas a Bíblia diz que Deus falou para os companheiros de Jó: ele vai ter que orar por você, porque ele só disse de mim o que era reto. Ele falou de mim, ele nunca disse que eu sou 3 pessoas distintas. Ele nunca disse. Ele nunca inventou doutrina dos 7 trovões. Ele nunca inventou doutrina para segurar o povo em torno de si. Ele nunca fez nada, ele só disse o que era reto diante de mim. No 58 ele disse: agora a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. O que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo. Não se despertam por outro 1000 anos, mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. E aqui está a esperança da igreja. Aqui está o que nós cremos. Nós não precisamos de muita complicação, porque o irmão Branham não complicou. Na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptíveis, cheios de cicatrizes, se vestirão de incorrupção, e então todos nós nos congregaremos, todos nós nos reuniremos, todos nós estaremos na mesma reunião. E quando começarem a se agregar, se congregar, então os que vivermos e ficarmos, os que estivermos vivos, seremos transformados. Seremos transformados. É o que nós cremos, igreja. Esses corpos mortais não verão morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso. De repente, é de uma hora para outra, como foi com Abraão, de uma hora para outra. Ele virou para o canto, viu uma moça com ele, disse: cadê a velha? Que é isso? Sabe que eu tive um pesadelo? Passou a mão nela, tudo era jovem. Ela virou para ele: eu estou deitada com um rapaz, que negócio é esse? Foi de uma hora para outra. Lá estava aquela linda jovem, lá estava aquele rapagão. Sim. Porém, de repente, o diabo fica falando sozinho aí. A meu respeito, a seu respeito. Ficará jogando suas pedras aí. De repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós. Agora, isso é assim, diz o Senhor. E você será transformado. Então todas as bicadas desaparecerão. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Isso está pertinho de acontecer. Aleluia. Que é essa transformação súbita. E depois de um tempo, estás viajando como pensamento. Não precisa de avião, não tem que marcar passagem, não tem que pôr paletó e gravata para viajar. Estás viajando como pensamento. E então podes ver aos que já estão ressuscitados. Isso é que nós cremos. Nós devemos fechar o assunto, dar as mãos. É nisso aqui, nisso nós podemos dizer. Fora disso nós não cremos.
e então podes ver os que já estão ressuscitados. Então poderemos ver o irmão Branham. Então poderemos ver a todos que já dormiram no Senhor. Então nos reuniremos com Ele e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. O que é isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas ainda tem aquilo que nós cremos. 3 classes de crente, parágrafo 48. O final do parágrafo ele disse: eu certamente creio. Então o que é que nós cremos? É o que o irmão Branham creu. O que é que esse companheirismo fecha o assunto? Fecha mesmo. E não abre mão. É naquilo que o irmão Branham creu. Ele disse que eu certamente creio que quando esta noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, predestinada, portanto, vara predestinada, então virá um estrondo do céu, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rápido. Deus o tem prometido assim. Isso está fechado. Isso é o que nós cremos. E para terminar, eu peço a atenção de todos os pastores, porque isso aqui é uma mensagem especial, é uma mensagem dedicada a mim e que eu transmito aos pastores. 3 classes de crentes, parágrafo 62, se referindo a Jesus Cristo. O profeta diz: parecia que tudo estava contra ele, era o presente dele, estava seco. Mas recordem, Deus sempre está em cena. Ele sempre está ali, pronto a toda hora. Ele está pronto agora. Jesus lhes respondeu: eu posso falar a meu Pai. Escutem, prestem atenção. Eu posso falar a meu Pai e imediatamente me mandaria 12 legiões de anjos. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe no homem é ele poder acabar com o outro e sair prejudicado, caladinho, levando a culpa. A coisa mais maravilhosa, a grandeza maior que um homem tem, ele ser um lutador de boxe e um pirralhozinho vem de lá e mete a mão na cara dele e o insulta, dá um chute na canela dele, e ele faz se compadecer daquele pirralho. Eu posso falar a meu Pai e imediatamente me mandaria 12 legiões de anjos. Ontem, quando eu estava no Rio Negro com os irmãos, eu estava pensando, eu estava chorando e dizia: Deus, se o Senhor tivesse me dado isso, seria como uma gotinha de água desse rio tirada na ponta de um alfinete. Para o Senhor não faria falta nenhuma. Ele podia fazer isso por mim. Ele podia ter feito isso por você, que você clama tanto, que você sofre tanto. Ele pode tirar sua enfermidade, Ele pode tirar seu espinho, mas vamos ver se realmente Ele quer fazer isto. Ó irmão, o que não faria um só anjo, quanto mais uma legião? No entanto, ele podia pedir 12 legiões de anjos e estar ali tão logo quanto ele ordenasse. Mas ele tinha uma obra para enfrentar. Ele tinha uma obra para enfrentar. Eu tenho uma obra para enfrentar.
portanto tinha que passar por tudo isso. Tinha que passar por tudo isso. Você tinha que passar por tudo isso que você tem passado. Agora você tem algo que fazer. Deus tem uma obra para você. E pode ser que você tenha alguns problemas e angústias. E até pode que tenha alguns pesares. Porém, devemos orar para evadir estas coisas, para essas coisas saírem da nossa vida. O profeta diz: não, Senhor, não devemos orar para tirar esses problemas, essas angústias, esses pesares, porque Ele já poderia ter tirado, Ele já poderia até mesmo ter evitado. Há coisas que você tem que enfrentar, que você tem que entender, que se não fosse por Deus, aquilo não teria acontecido, não teria nem começado. Porque quantas vezes alguma coisa foi acontecer com você, a fagulhazinha veio lá de dentro e disse: não, vai-te, e não deixou. Quantas vezes o diabo quis matar o irmão Brana, comunistas, com rifles de precisão, infravermelho, para atirarem nele. O rifle explodiu na cara dele, teria jogado seu pescoço longe. O diabo não pôde matá-lo, mas quando Deus permitiu, disse: é agora, agora ele vem. Aconteceu. Não, Senhor, não devemos orar para evadir estas coisas, mas devemos pedir que nos leve através de tudo isso, mesmo com tudo isso, mesmo com toda a fraqueza, mesmo com toda a angústia, com todo o pesar, com toda a angústia, com toda a censura, com toda a dificuldade. Vamos pedir para Ele nos levar com tudo isso. Mas devemos pedir que nos leve através de tudo isso, seja o que for. Seja o que for, não permitas que me escape deles, dessas angústias, desses problemas. Se estão em meu caminho, simplesmente dá-me graça para passar por todos eles. Vamos dizer: dá-me graça para me passar por todos eles. Dá-me graça para me passar por todos eles. Ore, irmã, ore agora. Dá-me graça para me passar por todos eles. Dá-me graça para me passar por todos eles e reverdecer na hora certa. Dá-me graça para me passar por todos eles. Dá-me graça, dá-me graça, dá-me graça.